Na época, quando eu tinha mais ou menos 6, 7 anos, eu brincava de casinha. A gente tinha um brinquedo que a gente chamava de lagamar, que era uma madeira assim que a gente rodava. E brincava também com os animais do papai, que aqui o nosso sítio era muito grande, são 6 hectares de terra, e a gente tinha tinha cavalo, tinha jumento, tinha égua, tinha tudo, e a gente andava muito a cavalo. Na minha infância, até 8 anos, eu era muito feliz, porque a gente tinha muito irmão, nós éramos 12 irmãos, a gente brincava, a gente tinha um sítio, a gente se divertia muito. Mas quando eu completei 8 anos, meu pai mandou eu para Fortaleza para estudar. Certo? Eu comecei a estudar, mas eu sentia muita dificuldade. E o meu pai mandava o dinheiro, mas só no final do ano, para mim comprar farda, livro, né? Essas coisas, material escolar. Mas eu, com 8 anos, eu já ia nos colégios, fazia minha matrícula, porque a minha tia não ia, eu ia sozinha, me acompanhava com as outras mães, né, de que eu fazia a matrícula das crianças, e eu ia. Ninguém nunca deu uma viagem por mim, era eu sozinha. Com 8 anos de idade, eu faria tudo. E eu me matriculei numa escola que era do escoteiro. Aos 12 anos, né, era começando a adolescência. Na época, como eu estudava, eu tirei o curso, fiz curso de datilografia, mas eu comecei a trabalhar em ateliê de bordado. Eu aprendi a bordar e ficava trabalhando pela manhã e à tarde estudar. E era aquele dinheirinho que eu comprava as minhas coisas, né? O perfume, o sabonete, né? O chinelo, essas coisas. Eu passei 8 anos dentro de Fortaleza, estudando e tudo. Quando eu completei 16 anos, meu pai me trouxe. Comprou uma máquina para mim e me trouxe, que diz que ponta de lápis não botava ninguém para frente. Aí trouxe e eu fiquei costurando 16 anos, 17, né? Fiquei costurando, ajudando meus irmãos a dar de vestir. Dia de sexta-feira eu ia deixar meu trabalho, que era os bordados. O papai já pegava o meu dinheiro para pagar os trabalhadores, porque aqui era um sítio grande e ele não dava conta do trabalho na época, né, só. E ele fazia isso, eu trabalhava e ajudava a pagar os trabalhadores, certo? O meu pai não deixava eu sair e eu vivia diretamente dentro de casa ajudando a criar meus irmãos, ajudando ele no trabalho do sítio. E então ele tinha uma pessoa que trabalhava com ele, que era primo dele, certo? Eu nunca gostei de namorar, de nada. A vida foi trabalho mesmo. Aí esse rapaz trabalhava ele e ele ficou insistindo, né, para namorar comigo. Eu tinha 18 anos. Mas quando ele começou, eu tinha 17, ele passou mais de um ano pelejando. Mas como eu era presa, né? Aí depois eu imaginei, meu Deus, eu nunca vou arranjar uma pessoa para me casar, porque eu não saio de casa. E ele era um menino bom, trabalhador, certo? Trabalhava meu pai, analfabeto. Meu pai era analfabeto, mas eu ensinei tudo, o meu pai ensinei a fazer conta, a escrever o nome, e ele. Aí comecei a namorar com ele. Aí passamos 2 anos. Eu completei 20 anos. Completei em dezembro, no dia 5, no dia 23 de dezembro,
a gente casou. Mas para mim me casar com ele, eu dizia para ele que eu não me casaria com um rapaz analfabeto. Ele tinha que aprender a ler e escrever para no dia do casamento ele assinar o nome dele. E isso eu fiz, né? E ele também tinha interesse de casar e aprendeu. Aprendeu a ler, aprendeu a escrever. Eu dei aula a ele da alfabetização até a 4ª série, certo? E ele aprendeu a ler e escrever. Que era para no dia do meu casamento ele não botar o dedo, porque eu não aceitaria, porque eu sabia ler, né? Quando a gente casou, o meu marido era agricultor, né? Mas como eu era muito inteligente e tudo, aí eu convidei ele para botar um comércio, um pequeno comércio. E a gente botou esse comércio e ficou um comércio muito bom, muito grande. Era muito grande o nosso comércio, porque só tinha ele aqui. E eu ajudando ele, a gente fez casa, porque a minha casa era de taipa, a gente fez casa de tijolo, a gente comprou carro, a gente comprou televisão, que na época não tinha energia aqui, nós tínhamos a nossa televisão, era a bateria, a gente tinha a nossa geladeira, era gás, era assim, tudo, e as lâmpadas para iluminar, era aquela a pré-tomática que chamava na época, que ela tinha um varão assim bem alto com o botijão de gás, que era a nossa energia. Mas a gente melhorou muito, a gente ficou muito bem de vida. Doutor Elano me procurou, ele fazendo visita aqui na comunidade, me botou, ele me ensinou tudo. Aquilo ali era um prefeito que ele me ensinou tudo, ele fez associação, eu fui presidente de associação, eu consegui as energias para cá tudo, eu não era vereadora, não era nada, era só uma professora, mas toda a energia que tem dentro dessa comunidade foi eu que consegui junto com o doutor Elano, na época. Aí ele pediu para mim fazer os títulos, aí eu criei 2 urnas na Tamatanduba, eu criei 2 urnas aqui, eu criei uma urna no Timbu, eu criei uma urna aqui na Encantada, eu criei urna por todo canto, aqui pertencendo à minha comunidade, tudo fazendo título. Aí quando foi em 88, ele mandou me chamar para uma reunião. Eu não sabia de nada de política, né? Eu era professora. Aí ele me chamou lá numa sala, era uma convenção, mas eu não sabia. Aí ele pegou a papelada, né? Todos os papéis, assine aqui, Mirtes. Aí eu assinei tudo e pronto. Um pedaço ele disse, olha, Mirtes, você está assinando essa papelada, mas a partir de hoje você vai ser a candidata a vereadora. Desse jeito. Digo, ô doutor, eu não sei fazer política. Ele disse, você já faz política sem você querer, mas você vai ser vereadora, porque vereadora você já é, só está faltando o título, desse jeito. Aí eu digo, mas eu não vou fazer campanha. Ele disse, pelo que você faz, não precisa você fazer campanha. Eu lhe juro, Mirtes, como você vai ser eleita. E, na verdade, eu fui a 2ª vereadora mais bem votada do meu partido na comunidade. Muitas vezes, porque depois desse dia, né, que eu fui vereadora, eu não fiz outra coisa na minha vida de que ser perseguida. Perseguida, tá entendendo? Eu tinha 2 creches casulo, um aqui, uma no Coaçu, outra no Timbu, trazia merenda, trazia tudo da LBA, sabe? Eu tinha um trabalho imenso aqui, muito bem feito. Mas eu fui perseguida pelo Edson Sá, eu fui perseguida, que Deus tapa as osas dela, pela Tarsila Sá, eu fui perseguida por toda a família de Sá, né? Eu não pude fazer mais nada. Eu fui a vereadora do doutor Elano, na época, era oposição.
Ah, eu sou muito orgulhosa da minha história, sabe por quê? Porque eu fui uma pessoa que trabalhei tanto na minha vida. Eu trabalhei pela educação, eu trabalhei pela saúde, eu trabalhei pela moradia, eu trabalhei por tudo na minha comunidade. Hoje na minha comunidade eu tenho 2 escolas. Foi na época eu não era vereadora, não, era uma professora, mas eu consegui duas escolas. Consegui 1,5 km de energia lá da pista, né? Da BR para cá. Eu consegui energia para dentro do Coaçu, de dentro, né? Eu consegui não sei quantos chafarizes públicos. Eu consegui o primeiro telefone público da minha comunidade. Botei aqui, botei no Coaçu, botei por todo canto. Tudo isso eu consegui. Sou muito, muito feliz por ter sido tão forte e tão trabalhadora na época. Ai, o meu muito obrigado que eu faço em primeiro lugar, chama-se Dr. Elano Façanha de Sá. Foi quem me ensinou tudo, foi meu professor, foi tudo para mim, foi o doutor. E segundo, Dr. Arcilon, porque ajudou, na época que ele chegou, eu trabalhei muito por ele, e ele me ajudou muito a educar os meus filhos. Devo muito a ele, eu amo o Dr. Arcilon, porque ele é como seja o meu filho. Foi muito bom para mim. Obrigado, Senhor, pela luta que eu tive desde criança até a idade de hoje. Ainda hoje eu luto, ainda hoje eu não deixo ninguém que chegue na minha casa precisando de mim, para eu não servir. Sirvo a qualquer pessoa que chegar à minha casa, com toda alegria, com todo prazer.